Damos as boas-vindas a todos e saudamos a todos com a graça, a paz e a esperança que temos em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O nosso desejo é que as mais ricas bênçãos do Senhor nosso Deus, nos atinjam grandemente neste dia. Que as suas bênçãos estejam com grande capacidade na nossa vida esta manhã. Que Ele preencha o nosso coração, que Ele preencha o nosso espírito. E cada um de nós sinta neste culto a presença do Senhor na sua vida, sinta também o desejo no seu coração de o adorar, de o louvar, de o bendizer por aquilo que Ele é. Entreguemos desde agora este culto para o louvor do nosso Deus, para a bênção da nossa vida. Em nome de Jesus nós o fazemos. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor, e minha destra não falhará, não falhará. Não há o que temer, não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus.
salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém. Salmo 86. Ouve-me, Senhor, e responde-me, porque estou triste e necessitado. Protege-me, ó Deus, porque te sou fiel. Salva o teu servo que em ti confia. Senhor, tem compaixão de mim, pois a ti clamo a toda a hora. Senhor, alegra o ânimo do teu servo, pois a ti dirijo a minha oração. Porque tu, Senhor, és bom e perdoas, e acolhes com misericórdia todos os que te invocam. Senhor, escuta a minha oração, atende o grito da minha súplica. Quando me sinto angustiado, clamo por ti, certo de que me respondes. Não há deuses que se comparem a ti, Senhor. Ninguém pode fazer o que tu fazes. Ó Senhor, tu formaste todas as nações e elas apresentam-se diante de ti para prestar homenagem ao teu nome. Porque só tu és Deus. És grande e operas maravilhas. Ensina-me, Senhor, o teu caminho para que eu o siga fielmente. Dirige o meu coração para que honre o teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, meu Deus, com todo o coração e glorificarei o teu nome para sempre. Porque a tua bondade foi grande para comigo, livraste-me das profundezas da morte. Ó Deus, os soberbos levantaram-se contra mim, um bando de prepotentes atenta contra a minha vida, sem fazerem caso de ti. Mas tu, Senhor, és um Deus bondoso e compassivo, paciente e grande em bondade e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão. Concede-me a tua força e venha em meu socorro. Eu sou teu servo e filho da tua serva. Dá-me uma prova clara da tua bondade, para que os meus inimigos fiquem confundidos quando virem que tu, Senhor, me ajudas e confortas. Amém. Oremos com o Salmo 86. Ó Senhor, estou necessitado e aflito. Por isso clamo ao Senhor todo o dia. Levanta a minha alma ao Senhor para que aguarde e alegre. Invoco o Senhor, oro por salvação, suplico por misericórdia. Volta-te, inclina os teus ouvidos para mim, pois sou teu servo. Dá a tua fortaleza ao filho da tua serva. Ensina-me a tua verdade e andarei no teu caminho. Une o meu coração ao temor do teu nome. Que os soberbos que não o temem vejam a tua benignidade para comigo. Afinal, grande é o Senhor em graça e em verdade. Compassivo e sofredor, é pronto a perdoar. Ninguém é como o Senhor. Só o Senhor é Deus. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão perante o Senhor e glorificarão o seu nome. Assim também farei eu, com todo o meu coração. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Queremos exaltar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque estás connosco. Obrigado porque nos vais abençoar neste tempo em que estamos juntos. Juntos, Senhor, com a Tua palavra. Juntos com os nossos irmãos que professam a mesma fé, o mesmo Cristo, o mesmo Salvador. Juntos, Senhor, para elevarmos a nossa voz para Ti, para Te adorarmos, para bendizermos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, porque és santo, 3 vezes santo. Obrigado, Senhor, porque nos tens abençoado de uma forma absolutamente extraordinária. E neste tempo nós queremos realmente louvar e agradecer-te por tudo aquilo que és, por tudo aquilo que tens sido na nossa vida. Senhor, muitas vezes Tu tens trazido a nossa dor a um lugar de gozo e tens trazido a nossa perda a um lugar de ganho. Obrigado, Senhor, porque ouves a nossa voz, ouves a nossa oração. Obrigado, Senhor, porque quando estamos necessitados e aflitos, nós podemos e devemos socorrer-nos diante de Ti. Obrigado porque ouves a nossa oração. Obrigado, Senhor, porque o Teu ouvido não está agravado para que não ouças a petição do Teu povo. Obrigado, Senhor, porque podemos levantar a nossa alma, a nossa voz para Te agradecer e para Te louvar. Pedimos, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós neste tempo. Que este tempo seja um tempo de motivação, Senhor, de esquadrinhamento daquilo que é o nosso caminhar. E que Tu possas realmente ter a liberdade em cada coração e em cada vida, Senhor, para nos levares ao Teu propósito.
Usa-nos esta manhã, Senhor. Aquilo que vamos dizer, aquilo que vamos fazer, o que vamos orar, cantar, ler, seja o que seja, Senhor. Nós desejamos do fundo do coração que seja para a glória do Teu nome e para a nossa bênção. Senhor, aqueles que estão mais enfraquecidos na sua fé, pedimos uma bênção especial. Aqueles que estão doentes, pedimos, Senhor, uma bênção especial. Aqueles que estão prostrados no seu leito por qualquer razão, Senhor, pedimos uma bênção especial. Aqueles que enfrentam dor e perda neste momento, pedimos uma bênção especial. Para todos aqueles que estão em sofrimento, pedimos uma bênção especial. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti para Te servirmos, para Te bendizermos. E como acabamos de cantar, não há o que temer se Tu estiveres connosco. Se nós estivermos contigo, Tu estarás connosco. Obrigado, Senhor, porque não nos abandonas, nem nos deixas só. Queremos entregar este culto, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua adoração, e sabemos, Senhor, que vais falar a cada um de nós, através da Tua palavra, será também para a nossa bênção, para a nossa edificação. Nós oramos estas coisas, Senhor, este tempo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vida entregou.
Queridos irmãos, a reflexão da palavra do Senhor esta manhã vai ser baseada na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e faremos a leitura dos versos 28 até ao verso 39. Esta pregação tem um título que naturalmente identifica e resume aquilo que nós vamos falar esta manhã e que tem que ver com a vitimação. E o que eu quero que fique presente na nossa vida, no nosso coração, é que a vitimação capitula na cruz. Mas vamos ler o texto em Romanos capítulo 8, versos 28 até ao 39, diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui a palavra do Senhor, que ela seja abençoada aos nossos corações e às nossas vidas. Irmãos, hoje queria falar-vos sobre a vitória de Jesus. E por mais que possa parecer fantasioso da minha parte, eu queria afirmar-vos também que, em razão dessa vitória, não há o que temer. E não foi por acaso que nós escolhemos o cântico que já ouvimos. Não há o que temer. É que Jesus Cristo ganhou, conquistou a perfeita, a completa vitória na cruz do Calvário. Ela é uma vitória que é eterna. Ela é uma para todo sempre vitória. Ela é uma vitória sobre o poder das trevas, do mal, do pecado e da injustiça. Ela é também uma vitória sobre tudo aquilo que não é de Deus. Aquilo que é de Satanás, o inimigo das nossas vidas. Jesus Cristo venceu essa vitória e Jesus Cristo partilha essa vitória com o seu povo. E o seu povo recebe, apodera-se, vive essa vitória pela fé. E esta vitória que nós identificamos, ela permite que a vitimação seja capitulada, tenha fim, não perdure mais na nossa vida. Mas ainda assim, meus queridos irmãos, esta vitória às vezes é insuficiente para que os próprios cristãos vivam essa identidade de vitória. Não raramente nós identificamos muitos cristãos que não vivem a vida cristã como vitoriosos, mas de facto vivem as suas vidas como vítimas ou vitimizando-se. Naturalmente que no contexto em que nós estamos no nosso país temos ouvido muitas vezes falar sobre vítimas. E especialmente neste tempo de pandemia que ainda vivemos, nós percebemos porventura melhor esta dimensão das vítimas ou da vitimação ou da vitimização.
Todos os dias nós temos continuamente ouvido falar sobre as vítimas do Covid, sejam elas as vítimas infectadas, as vítimas mortais, as vítimas do desemprego, as vítimas do crash da economia, as vítimas das empresas que fecharam, os países mais vitimados, os países menos vitimados, as vítimas diretas ou indiretas, e todas estas argumentações, identificações, são todas elas naturalmente legítimas. Também lembramos no mês de junho o 3º aniversário dos grandes incêndios de Pedrógão Grande, que a todos nos entristecem. Relembramos o grande sofrimento dos habitantes daquelas zonas. Identificamos as vítimas dos incêndios. Lembramos também todas as vítimas mortais desse acontecimento que todos ainda hoje lamentamos. E recordamos as vítimas que perderam as suas casas, os seus cultivos, os seus modos e meios de sobrevivência. Muitas hoje ainda são vítimas diretas ou indiretas desta catástrofe de 2017. Talvez esteja a pensar em algum exemplo que identifica como vítimas ou vitimização. Talvez cada um de nós esta manhã ou este tempo estejamos realmente a ser vítimas de uma ou de outra coisa. Mas chegado a este momento, talvez fosse interessante lembrarmos uma definição de vítima para uma melhor sintonia daquilo que estamos a falar. Como se define então uma vítima? O que é uma vítima? Vítima é então alguém que sofreu dor ou perda através da influência de alguém ou de algo que fica para além dela própria, ou seja, é exterior a si própria. Julgo que com esta definição, de alguma maneira, cada um de nós está identificado nela. Porque com certeza cada um de nós, em algum momento da nossa vida, sofreu ou ainda sofre dor e perda por influência de outros. Outros que estão fora de nós próprios. Ou mesmo por circunstâncias de um certo momento da nossa vida, também elas fora de nós próprios. Quem sabe se num quadro familiar, os nossos filhos, os meus filhos, a minha esposa, tenham sido vítimas dos meus atos, ou estejam a ser vítimas dos meus atos. Talvez estejam a sofrer dor e perda, ou talvez tenham sofrido dor e perda nas suas vidas por minha intervenção. E isto acontece porque eu não sou perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Eu não fui sempre o que deveria e poderia ter sido. E não fiz sempre o que deveria e poderia ter feito. E nesta falha, porventura, eu causei dor e perda. Mas em boa verdade todos nós podemos ser vítimas. Se pensarmos na narrativa de Adão e Eva, lá em Gênesis, quando escolhem comer o fruto proibido, essa sentença de morte que nos causa dor e perda passou para todos os que vieram depois deles, nós. E por tal motivo podemos dizer que todos temos sido vítimas dessas circunstâncias. E por essa razão nós sofremos dor e perda daí decorrentes. E sofremos isto porque alguém fora de nós nos influenciou nesse sentido pelo seu comportamento e atitude. Sofremos por causa daquilo que alguém fez e que afeta cada um de nós. Mas também é certo que muitas pessoas e até muitos cristãos escolhem viver como vítimas. Meus queridos, eu gostava que neste tempo de reflexão que estamos diante da palavra do Senhor, nós pudéssemos ser encorajados, cada um de nós, a vivermos como vitoriosos. A termos este desejo, esta vontade, esta consciência de que precisamos viver como vitoriosos. De que a humanidade, à nossa volta, seja ela mais restrita ou mais ampla, precisa de pessoas que vivam de uma forma vitoriosa. E vivemos esta vida de uma forma vitoriosa em consequência daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Nós não podemos viver uma vida vitoriosa só porque sim, só porque nos apetece, só porque numa determinada manhã nos levantamos dessa maneira, mas a nossa vitória tem que ser baseada nessa vitória que eu identifiquei no início, que é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E é nessa medida, é nessa exata medida que nós devemos viver vidas vitoriosas.
quando eu preparava esta reflexão, esta pregação, perguntava-me a mim mesmo sobre o que tinha Deus feito para nos livrar, para nos salvar de sermos vítimas. E por que razão nós deveríamos não viver uma vida de vitimação, mas uma vida de vitória? Claro está que a resposta foi fácil de encontrar. Mas a resposta também foi muito penosa de viver. É que, de facto, Ele, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se a maior, se assim podemos dizer, a maior vítima de todas as vítimas. Foi aquela flor do jardim que foi pisada, aquela flor que morreu por mim, por ti, que naquele momento pensava em mim e pensava em ti, porque nos amava. E por esta razão, por esta dádiva, nós podemos viver vidas vitoriosas. Ele, Jesus Cristo, assumiu para si, e Ele levou consigo a dor e a perda que decorre da narrativa do início e que aflige ainda hoje toda a humanidade. Aquele incumprimento de Adão e Eva, exterior a nós, traz consequências para a nossa vida nos dias de hoje, para a humanidade nos dias de hoje. Por isso a humanidade sofre dor e sofre a perda. Mas a coisa mais impressionante, eu queria que dessem, por favor, boa nota disto, a coisa mais impressionante é que Ele interveio, é que Jesus interveio e levou tudo sobre si, sobre Ele próprio. Ele veio à terra, fez-se homem e sofreu também Ele a perda e a dor. Porque não podemos deixar de pensar que quando Jesus deixa o Pai, deixa o Espírito Santo, e isso representa uma perda e dor para Jesus Cristo. Ele deixa a comunhão que tinha no céu para vir à terra, para se juntar a nós em humanidade. Isso foi uma grande perda para Jesus. Mas Jesus Cristo não parou por aí. Ele que viveu uma vida perfeita e sem pecado na sua humanidade enquanto esteve connosco, depois Ele ofereceu-se como vítima na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E esta é a razão estruturante pela qual nós podemos viver vidas vitoriosas. É a razão estruturante que capitula a vitimação naquela cruz do Calvário. Algumas religiões têm um Deus a quem oferecem um animal e algumas, até mesmo pessoas, como em algumas culturas, como oferta ao seu Deus. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele próprio, se tornou a vítima, para que toda a nossa vitimação fosse absorvida e fôssemos salvos dos seus efeitos. Ele tornou-se como que a última vítima. Nós não precisamos mais ser vítimas. A importante e assinalável diferença é que Jesus Cristo foi vítima por vontade própria, não por nada exterior a Ele, por modo próprio, não partiu de ninguém nem de algo exterior a Ele mesmo. Nenhum de nós o foi, quando o fomos, por escolha própria. Eu cá não gosto de ser vítima. E penso que ninguém escolheria de modo próprio sofrer dor e perda. Dor e perda? Não. Obrigado. Mas muitas vezes, nas vezes em que fomos vítimas, não tivemos outra opção. Mas Jesus escolheu ser vítima, escolheu ser essa vítima por nós e para nós. Ele sabia o que ia passar. Sabia que levaria sobre si todos os pecados e enfermidades da humanidade, como está narrado no profeta Isaías 53, que nós também já lemos. A perda e a dor estariam sobre ele. Por causa de quê? Por causa do nosso pecado. Para que não mais fôssemos vítimas. Isto é extraordinário. E de levar na nossa vida muito em conta cada dia da nossa vida para que possamos viver vidas vitoriosas. E por tal dádiva não há o que temer. Irmãos, vou remeter a vossa atenção para o verso 28 de Romanos. Diz que sabemos todas as coisas e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mas se nós pararmos um pouco neste versículo, se o lermos com alguma atenção, se deixarmos que ele molde o nosso coração, que ele penetre no nosso intelecto, no nosso cérebro, no nosso espírito, irmãos, nós vamos ser
profundamente vitoriosos com este versículo na nossa vida. É, de certa maneira, um versículo que proporciona o fim da vitimação, a capitulação da vitimação. Por isso nós hoje podemos apropriar de que a vitimação capitula, termina na cruz do Calvário. Todas as coisas conjuntamente contribuem para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. Temos então, como assim dizer, um título de primeira página, num jornal diário da nossa cidade, da nossa aldeia, aquele com maior tiragem, talvez um alerta para a população, talvez uma grande página, uma grande parangona, dizendo: vitimação capitula na cruz. E como nós gostaríamos que fosse verdade assim, amanhã nos jornais pudesse sair este título: vitimação capitula na cruz. Não vai acontecer assim com certeza, mas precisa de acontecer na minha vida, precisa de acontecer na tua vida, precisa de acontecer na nossa vida. A vitimação precisa de capitular na cruz do Calvário. Este versículo diz-nos que, independentemente daquilo que acontecer na minha vida, se eu amo a Deus, vai resultar para o meu bem. E sobre isto não podemos ter qualquer tipo de dúvida. Então aquilo que era perda, Deus transforma em ganho. Então aquilo que era dor, Deus transforma em gozo. E é possível que assim aconteça. Deus quer que assim aconteça. Deus fará com que assim aconteça. Talvez não seja no nosso timing, talvez não seja no nosso tempo, talvez não seja de acordo com aquilo que nós expectamos para nós próprios, mas será de acordo com a vontade insondável e extraordinária de Deus para a nossa vida. Se assim acontecer, Deus transforma a perda em ganho e a dor em gozo. Então talvez nós não sejamos mais encontrados no papel de vítimas. Nunca mais nós seremos encontrados nesse papel. Claro que iremos continuar a viver momentos que nos doem, claro que nós iremos continuar a viver momentos que nos provocam perda. Mas Deus promete que transformará todos esses momentos conjuntamente para o nosso bem. A nós resta-nos confiar, a nós resta-nos viver pela fé, a nós resta-nos continuar a viver vidas vitoriosas. Irmãos, o que nós possamos perder fisicamente, nós vamos ganhar espiritualmente. E talvez cada um de nós já esteja a pensar em exemplos da sua vida em que realmente aconteceu dessa maneira. Nos dias de hoje acontece dessa maneira. No passado aconteceu dessa maneira. Temos a certeza que amanhã acontecerá dessa mesma maneira. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu e tu, porventura, podemos dizer que fomos vitimizados por esta crise do vírus. Todos nós, neste momento, tivemos alguma perda. Financeiramente, talvez a comunhão que perdemos com a família, perdemos com a igreja, perdemos com os amigos, com os colegas da escola, sem os cultos presenciais nas nossas comunidades, ou com muito pouca assistência, ou reunidos em casa nos cultos online. Isto representa perda e representa dor. Não podemos estar em conjunto com os nossos irmãos. Mas fiquemos convictos de que Deus transformará estes momentos em algo para o nosso bem. Não tenho dúvida sobre isto. E pela fé, irmãos, eu acredito que Deus quer que nós abracemos este tempo. Quer que abracemos este momento que vivemos. Quer que olhemos para aquilo que Ele, o nosso Deus, quer fazer em nós e através de nós neste momento de perda e dor. Talvez haja algo que Ele ainda não tenha conseguido fazer antes. Esta é a atitude de fé que creio que Deus quer que nós tenhamos neste momento. A expectativa de que fará nestes momentos de perda e dor algo de bom para cada um de nós. A sua palavra e a sua promessa é de que todas as coisas conjuntamente contribuem para o nosso bem. E para terminar, em jeito de conclusão, Cristo levou sobre si todas essas coisas, o nosso pecado, a nossa dor e a nossa perda na cruz do Calvário, toda essa vitimação. Por isso não precisamos carregar isso nunca mais. É um fardo do qual nós nos podemos livrar. E Ele ressuscitou dos mortos, sentou-se à direita do Pai em glória, e Ele quer dar-nos a sua vitória dia após dia.
Deus tem coisas boas em mente durante esta crise para cada um de nós. Deus move-se de maneiras maravilhosíssimas para concretizar os seus insondáveis desígnios. Deus é real e quando Ele está connosco, Ele tem uma resposta para cada um de nós, desejando também que cada um se volte para Ele pela fé. O verso 37, para terminar, soa-nos a vitória. Não mais a vitimação, mas a vitória. Diz o verso 27, mas em todas estas coisas que estão atrás narradas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. A vitória já está ganha. É por esta razão também que nós podemos ver vitoriosos. Não vítimas ou num processo de vitimação, mas vitoriosos, porque essa vitimação capitulou na cruz do Calvário. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, mesmo através de coisas menos boas ou terríveis, muitas vezes, que nos possam acontecer. O que o texto identifica são coisas que nós vivenciamos ontem e hoje. Diz o verso 37, mas em tudo isto, em todas essas coisas, em todas as perdas, em todas as dores que nós sofremos, nós seremos mais do que vencedores. Por isso nós louvamos o nome do Senhor, porque isto são boas notícias, são excelentes notícias, são títulos de primeira página no jornal que nós quiséssemos, porque faz bem às pessoas, é preciso para a humanidade. São boas notícias para nós, para a Igreja e para cada um. Por isso, esta manhã, porventura, cada um de nós já fomos vítimas, ou estamos a ser vítimas, de modos diferentes. Cada um de nós sofremos, ou estamos ainda a sofrer coisas terríveis ou menos boas na nossa vida. Eu não sei o vosso sofrimento. Vocês não sabem o meu sofrimento. No presente, verdadeiramente, alguns de nós sofrem ou sofreram perda e dor. Dores severas, porque alguém, em circunstâncias exteriores a nós, vieram à nossa vida. Oro neste tempo e espero que cada um de nós possa entregar essa vitimação ao Senhor. Possamos entregar esse momento de dor para que Deus transforme em gozo. Possamos entregar esses momentos de perda para que Deus transforme em ganho. É que Ele já tomou para si essa vitimação. Levou sobre si na cruz do Calvário toda essa perda e essa dor. Toda a nossa vitimação, nós não precisamos mais de carregar. Nunca mais. E por isso nós podemos cantar a cada dia da nossa vida. Não há o que temer. O Senhor vos abençoe. Quero
Irmãos, uma das formas de nós agradecermos ao Senhor tudo aquilo que Ele nos tem dado é também ofertarmos um pouco daquilo que Ele tem trazido à nossa vida, do muito que Ele nos tem dado. Trazemos um pouco até à casa do Senhor. E este é o momento para nós podermos fazer a nossa oferta. Se está no seu culto presencial, se já tem essa possibilidade, terá os envelopes ou os bilheiros para poder fazer essa oferta. Se por qualquer razão ainda não pode estar connosco presencialmente, poderá fazer também a sua oferta através do NIB, que vai passar em rodapé. Esta é uma forma de nós podermos louvar e bendizer o Senhor também. É uma forma de dizer-me obrigado, Senhor, por o tanto que Tu me tens dado. É uma forma de sermos bênção para a Igreja do Senhor. E Ele com certeza abençoará todos aqueles que dão com alegria. Por isso convido a cada um de nós a orarmos esta manhã e a entregarmos a nossa oferta de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos continuar a manifestar a nossa gratidão por este tempo tão precioso que passamos na Tua presença, na presença dos nossos irmãos e na presença uns dos outros na casa onde estamos. Obrigado, Senhor, porque estiveste connosco. Obrigado, Senhor, porque este tempo é sempre precioso na nossa vida, quando nós podemos estar em união uns com os outros, em comunhão uns com os outros. Quando nós podemos sentir a Tua presença, podemos sentir a Tua unção, podemos sentir a fragrância da Tua palavra na nossa vida, Senhor. Obrigado porque quando Te pertencemos não há o que temer. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que vem à nossa vida conjuntamente, ela beneficia a cada um de nós se nós Te amamos. Obrigado, Senhor, porque não desamparas o Teu povo. Obrigado por teres sido o nosso pastor, o nosso bom pastor. Louvamos, Senhor, por este tempo de tanta alegria, de tanto gozo, em podermos estar contigo, Senhor, sentir a Tua presença, sentir o Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Nós que somos imerecedores, mas ainda assim, Senhor, Tu nos beneficias, Tu nos abençoas, Tu vens até à nossa vida. Nós Te louvamos por isso. Sentimos a nossa fragilidade, sentimos a nossa pequenez, a nossa infidelidade, a nossa fé tão pouquinha, Senhor, mas ainda assim Tu a cada momento tens abençoado a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque confiando em Ti não há o que temer. Obrigado porque todas as coisas da nossa vida, Senhor, contribuem para o nosso bem. Obrigado, Deus, porque quando há perda, Tu trazes ganho. E quando há dor, Tu trazes gozo. Obrigado, Senhor, por este cuidado, por cada um de nós. Agradecemos, Senhor, também pela oferta esta manhã. Agradecemos pela gratidão do Teu povo, Senhor, que Tu nos dês toda a sabedoria vinda de Ti para que usemos convenientemente este valor, para que o Teu reino seja alargado nas nossas comunidades, no nosso país, no nosso Portugal. Senhor, que muitos venham realmente ao conhecimento da verdade que há em Cristo Jesus. Senhor, abençoa-nos no resto deste dia, no resto do tempo que ainda temos, Senhor. Que Tu possas continuar a abençoar-nos e a dirigir-nos e que no nosso coração possa continuar a haver uma atitude de louvor, de gratidão ao Teu santo e bendito nome.
Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa cada um de nós. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, aqueles que estão um pouco mais enfraquecidos na sua fé, aqueles que estão fracos na sua doença também, Senhor, que eles possam também usufruir da tua bênção nas suas vidas. Fica connosco, Senhor. Aceita a nossa oração. Nós elevamos a nossa voz diante de Ti, fazendo em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar e a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim nos céus como na terra. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam connosco, com os nossos queridos, com os nossos familiares, com toda a Igreja do Senhor em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.